Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 13. O tema deste ano é orai e vigiai, pois o fim se aproxima. A tão esperada volta do nosso Senhor Jesus Cristo se abrevia e vem a passos largos, como nós veremos hoje através dessa palavra. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha pelas redes sociais também, através do canal do YouTube, através da Rádio Melodia FM 89.5, você que está aí nos acompanhando, que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa e também a sua família, que Ele reine também sobre o seu lar, como nós adoramos nesse momento. E a palavra de Deus em Romanos capítulo 13, a partir do verso 11 ao 14, pela Nova Versão Internacional, para ficar mais fácil o entendimento, diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Pai eterno, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos mais vezes em Tua presença. Traga, Espírito Santo de Deus, a iluminação da Tua palavra ao nosso coração, para compreendermos o quanto, ó Pai, os dias se abreviam e o quanto, ó Pai, devemos, como igreja do Senhor, estarmos atentos, acordados, ó Pai, despertos, ó Pai, meditando na Tua palavra, orando e vigiando, ó Pai querido, porque os dias se aproximam. Ó Pai, traga o entendimento ao nosso coração. Abra, ó Pai querido, em nome de Jesus. Fala, ó Pai querido, a nossa casa, a nossa família, ó Pai, dai-nos sabedoria e entendimento para compreendermos e ensinarmos esse tão poderoso evangelho a todos aqueles que nos rodeiam. Ó Pai querido, desperta a Tua igreja nesses últimos dias, ó Pai, e fala, Pai querido, ao nosso coração continuamente. Pedimos a Tua presença, a Tua graça, ó Pai querido, Teu amor derramado sobre nós nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. O negócio aqui ficou bacana mesmo. Até xícara agora da comunidade tem. Glória a Deus. Amados, Deus, o Eterno, em sua soberania, Ele sempre teve o controle de toda a história da humanidade, porque Ele é o Deus da história. Desde o projeto da criação nos céus, desde a criação do exército dos céus, a criação do mundo físico, do universo, da terra, de tudo que existe, até a queda de Lúcifer, a queda do homem, a trajetória da humanidade durante todo o período, até a vinda de Cristo Jesus, para que se cumprissem as Escrituras, a era da igreja que se iniciou após Jesus, 40 dias sobre a terra, subiu ao céu, iniciou-se a era da igreja a partir do Pentecoste ali em Jerusalém, com aqueles 120 irmãos, até o momento que nós vivemos, a grande tribulação que virá e a vinda de Jesus Cristo. Deus sempre teve o controle de toda essa história. Deus mostrou toda essa história, porque Ele já elegeu e predestinou durante toda a eternidade. Portanto, Ele criou o mundo, a queda do homem já aconteceu, Jesus, o Filho de Deus, veio em carne ao mundo realizar a redenção através da sua obra na cruz. A chamada da igreja está em pleno curso e nos seus últimos dias, e falta algumas poucas coisas para acontecerem, e é isso que eu quero trazer aos irmãos nesse início de ano de 2022, é traçar esse paralelo entre o que está acontecendo e as verdades da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos mostra
desse projeto divino, do projeto desde a criação até o projeto da redenção, até o retorno de Jesus Cristo. O que a Bíblia nos diz, onde nós estamos nesse período de tempo, dessa história escrita por Deus durante a eternidade. E esse paralelo nós vamos traçar hoje, e é necessário que a gente volte um pouquinho no tempo, e eu quero voltar lá em Gênesis capítulo 1, não precisam abrir a Bíblia, vai ser transmitido na tela, acredito eu, amém? Para ficar mais fácil vocês irmãos acompanhar, porque nós leremos muito textos, mas precisamos voltar no princípio, para entendermos onde estamos hoje, e quão se abreviam os dias em que vivemos. E é interessante porque essa semana eu assisti um filme que diz Olhai para Cima, e é uma sátira, não olhe para cima, não olhe para, ao contrário, não olhe para cima. E é uma sátira bem interessante, porque mostra a realidade em que a sociedade vive hoje, tão apegada em redes sociais, a coisas supérfluas e banais, que não conseguem olhar para cima e ver uma iminente destruição de um meteoro que se aproximava. Até que chegou o último dia em que eles começaram a perceber, porque eles viram literalmente o que estava acontecendo. E a palavra de Deus diz que é assim, que o último dia vai vir repentino, sem que as pessoas percebam. E a sociedade hoje está alienada com tantas coisas, sendo levada por ventos de doutrina, sendo levada por questões banais. As pessoas se interessam mais por vida de artista, por isso, por aquilo, do que pelo reino de Deus, do que pela sua palavra. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias seria assim, mas nós vamos chegar lá. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É um texto muito interessante porque a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós sabemos que Deus, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é divino, todo poderoso. Ele não cria nada pela metade. Ele não cria caos, Ele restaura o caos. E o interessante é que no versículo 2 ele diz, era a terra sem forma e vazia. E aqui a palavra é caos, havia um caos sobre a terra. O que nos leva a crer que existe um lapso temporal, uma lacuna entre o versículo 1 e o versículo 2, de alguma coisa que destruiu, alguma queda. E a palavra de Deus tem que nos mostrar o que realmente aconteceu para entendermos aqui. Bem, fato é que quando Deus apresenta o seu projeto na eternidade, nos céus, Ele mostra que faria um presente, Ele cria para Cristo, para Jesus, para o Filho todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando o Pai mostra que criaria a humanidade, criaria o homem, da humanidade elegeria alguns para serem a sua igreja, e a sua igreja sentaria com Cristo no seu trono. E aí o inimigo, Lúcifer, se rebela. Ele deixa com que o orgulho, a altivez entre no seu coração e fala assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada nesse projeto de Deus. Só que Deus não projeta nada errado, porque Ele é perfeito em sua criação. E aí Lúcifer acha que aquele trono poderia ser para ele, porque ele era o anjo de maior poder nos céus. Ele era o anjo mais poderoso. Lúcifer significa anjo de luz. E aí Deus fala, olha, eu achei orgulho e altivez no seu coração. Você não pode mais ficar no céu. Você deixou o orgulho entrar no seu coração. O meu projeto ele é perfeito. E você acha que o trono que era para a igreja, que você diz tão pequenininha, você achava que é para você. E por causa disso não há lugar para você mais no céu. Pastor, mas isso está escrito na Bíblia? Sim. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, diz que a igreja sentaria com Cristo no seu trono. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Portanto, é direito da igreja nossa, igreja de Jesus, assentarmos com Cristo no seu trono na eternidade. Mas Lúcifer se rebela e ele cai por não aceitar esse projeto de Deus. E eu vi ao longo da minha infância que o diabo queria o lugar de Deus e se rebelou contra Deus, lutou contra Deus. Misericórdia, irmãos. É difícil ter esse entendimento porque a criatura mais simples que for, ela não se compararia ao poder de Deus, né? Deus é infinitamente mais poderoso que Lúcifer. E Lúcifer, mais do que eu e você, sabia disso perfeitamente, porque ele estava no céu. Ele sabia que nunca, jamais poderia ter o lugar de Deus.
Mas não, ele queria o nosso lugar, o lugar da igreja. E ele não aceita, ele não concorda com esse projeto. Como um terço dos anjos também não concorda com esse projeto, por enxergar nós, a igreja, pequenos perante a eternidade, perante o que eles eram. E a queda de Lúcifer vem, ele se torna Satanás, um anjo de trevas. Isso está escrito em Ezequiel, capítulo 28, do verso 17 ao verso 18. Diz assim: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirarei a terra. Por isso eu atirarei a terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados, o seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e o reduziu, você a cinzas no chão, à vista de todos que estavam observando. Por isso ele passa a ser Satanás, porque Deus faz que um fogo saia dele e o consuma. E ele deixa de ser um anjo de luz e passa a ser um anjo de trevas. Ele deixa de ser uma estrela poderosa e passa a ser um buraco negro, vamos dizer assim. E aqui diz que ele, por causa do seu pecado, do seu orgulho, ele seria lançado sobre a terra. E aí entendemos por que versículo 1 de Gênesis fala que Deus no princípio criou os céus e a terra, ou seja, criou tudo, e de repente havia um caos, e a terra estava vazia, e o Espírito de Deus cobria a face do abismo. E a palavra Yeshua é que o Espírito Santo chocava, ele gerava novamente a vida sobre a face da terra após a queda de Lúcifer. Mas o projeto de Deus também previa a igreja. Bem, e Adão também cai. Adão cai por comer do fruto da árvore do bem e do mal. Mas o que aquela árvore estava fazendo no meio daquele jardim? Meu Deus, a árvore do bem e do mal. Jesus lá em Gênesis, Deus em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então Deus coloca Adão e Eva no jardim e fala: você pode comer de tudo, menos essa árvore. Mas a pergunta é: o que essa árvore estava fazendo lá? Deus sabia que Adão ia comer. Deus sabia da queda, já estava nesse projeto. O projeto de redenção já estava escrito. A igreja já seria retirada nos últimos dias. Então o fato é que o homem comeria daquela árvore, cairia, e viria então a trajetória. Irmãos, eu quero voltar isso lá atrás, para que os irmãos compreendam que Deus nunca perdeu o controle da história. Todas as coisas que aconteceram e que acontecem estão preditas na palavra de Deus. Amém? Desde a criação, desde antes de tudo existir, diante de toda a eternidade, tudo foi projeto do nosso Pai. Bem, e aí entra a trajetória da humanidade. Ao longo de toda uma história de 4.000 anos, desde Adão até Cristo. Só que Deus ele começa a anunciar a vinda de Jesus. Como Jesus viria, onde ele viria. E ao longo de todo o Velho Testamento, são cerca de 300 profecias que falam sobre Jesus. 300 profecias de Gênesis a Malaquias que apontam para Cristo, para Jesus, e todas elas se cumprem. Fato é que os judeus esperavam um rei, um general, que liderasse Israel numa luta contra o Império Romano. Eles esperavam um rei que inaugurasse a era do reino Shalom, da paz na terra, perante o Império Romano que os dominava nessa época. Porque desde o ano 598 a.C., quando o Império Babilônico dominou Israel, Israel nunca mais foi nação. Bem, e eles esperavam um rei assim. Só que de repente eles olham e ao invés de ver um rei, como Davi se levantou, como general de um grande exército para liderar Israel, eles olham e veem Jesus, filho de um carpinteiro, seguido por pescadores. E aqueles homens entram em crise. Falam assim: eu não vejo um rei, eu não vejo um general, eu vejo um homem simples seguido por pescadores. Só que o reino, ele veio, mas ele veio de forma inaugural. Jesus ele vem de forma inaugural, inaugurar o seu reino na terra, para que posteriormente, na sua segunda vinda, aí sim, ele viesse de forma triunfal, de forma profunda, de forma eterna. Aí o reino será eterno, e é isso que eles não compreenderam. Mas se nós observarmos as Escrituras, amados, nós veremos que todas elas se cumprem em Cristo.
Como lá em Miqueias 5:2, que fala: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. E lá em Miqueias 5:2 fala que Jesus viria da cidade de Belém, mas Maria e José estavam em Nazaré. E justamente quando Jesus foi nascer, Herodes, o tetrarca, emite um decreto para que todos tivessem recenseamento e obriga com que Maria e José vá até Belém, sua cidade natal, e lá ele nasce, para que se cumprisse a profecia de Miqueias 5:2. Isaías 7:14, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Essa é outra profecia que se cumpriu, porque Maria, engravida de Jesus, virgem. A profecia dizia que ele deveria ser filho de Deus e descendente de mulher. E realmente Jesus foi filho de Deus e descendente da mulher, porque ele não teve geração de um homem, foi gerado pelo Espírito Santo. Era necessário que ele fosse da descendência da tribo de Judá e da linhagem do rei Davi. E Jesus era da tribo de Judá, descendente da linhagem do rei Davi. Ele nasceria de uma virgem, como nós lemos. Ele nasceria na cidade de Belém. Ele seria conhecido como Galileu, porque ele pregaria na Galileia. E ele foi conhecido como Galileu, e embora os judeus esperassem que ele pregasse na Judéia, porque eles tinham galileus como os gentios, porque ele estava para lá de Samaria. E Jesus, ele exerce o seu ministério na Galileia, como a profecia afirmava. Ele seria livre da morte, e ele foi livre da morte quando bebê, porque o anjo aparece a José e fala: olha, foge para o Egito. E quando José foge para o Egito com Jesus e Maria, os soldados romanos vêm e matam todos os bebês, meninos de 2 anos para baixo. E a profecia também dizia que haveria um grande lamento em Israel, porque as mães chorariam a perda dos seus filhos. E isso aconteceu porque todos os meninos foram mortos de 2 anos para baixo, e houve uma grande lamentação em Israel, como nunca houve na história. Diz a profecia que ele seria chamado do Egito, e ele estava no Egito quando foi chamado de volta para Israel, para que se cumprisse a profecia que ele seria como o profeta Moisés, e ele foi muito superior a Moisés. Ele teria o Espírito Santo, e no batismo de Jesus, o Espírito Santo de Deus desceu sobre Cristo, como forma de pomba. A profecia dizia que ele pregaria em parábolas, e ele pregou, a maior parte de suas mensagens eram em parábolas, que ele curaria e libertaria, e nenhum outro homem na face da terra, durante toda a existência da humanidade, nunca curou, nunca libertou, nunca ressuscitou tantas pessoas como Jesus Cristo. Todas essas profecias se cumpriram em Cristo. Dizia que ele teria zelo do templo, que ele entraria em Jerusalém montado no jumentinho, e que ele seria exaltado pelas crianças, como foi no dia que ele entrou em Jerusalém. Diz que ele seria odiado sem motivos. Ele foi odiado por muitos, sendo que ele simplesmente amou. Porque ele amou, ele foi odiado, rejeitado entre os seus, principalmente entre as suas famílias. Que haveria um traidor, e houve um traidor, Judas Iscariotes, mas que ele seria crucificado, ressuscitaria e subiria aos céus no 3º dia. E ressuscitaria no 3º dia e subiria aos céus. Isso aconteceu 40 dias após ele estar sobre a terra. Todas essas profecias aqui, o que eu apontei, 21 profecias que se cumpriram perfeitamente em Jesus. Portanto, é verdade. É verdade. Jesus era o Cristo. E tanto é que até hoje a humanidade reconhece Jesus como Filho de Deus. É inegável como tantas profecias, profetizadas ao longo de 4.000 anos de histórias, todas elas se cumpriram exatamente em Jesus. É inegável que Jesus seja realmente o Filho de Deus. E se é inegável que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que Deus é o controlador de toda a história, e toda a história foi escrita por Ele, todas as demais profecias após Jesus também é verdade. E aí eu quero chegar no vigiar e orar, porque o fim se aproxima. Porque nos últimos dias, diz que se levantaria um tempo de grande tribulação. Uma tribulação como nunca houve. E essa tribulação seria o grande start do final dos últimos dias. E outras profecias também, mas eu quero me atentar para esse tempo que se aproxima. Marcos capítulo 13, do verso 19 ao 20, diz assim:
Porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por Ele escolhidos, Ele os abreviou. Bem, respeito àqueles que creem no arrebatamento pré-tribulação, e tomara que estejam certos, mas não é isso que eu vejo nas Escrituras. Aqui eu vejo claramente que haveria um tempo de grande tribulação, e esses dias seriam abreviados por causa dos eleitos, por causa da igreja que estaria aqui, escolhidas e eleitas pelo Senhor. Ele abreviou estes dias. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 2 ao 4, diz assim: que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. E tanto em Marcos quanto Jesus fala desses dias. Ele fala que a igreja veria, assim como em Tessalonicenses, a carta aos Tessalonicenses, escrita por Paulo, diz que a igreja veria a manifestação do homem do pecado, e ele se manifesta durante o período de grande tribulação. Assim como também em João, na visão do Apocalipse, no capítulo 7, do verso 3 ao 17, passou a estar lendo muito texto bíblico. Claro, a nossa base é a palavra de Deus. Se é verdade o que eu vos digo, tem que estar nas Escrituras. Apocalipse 7, do 13 ao 17, diz: então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Aleluia. São textos maravilhosos, amados, que mostram a redenção nossa, a igreja de Jesus. Por isso mexe tanto comigo. Apocalipse 13, 16 e 18 diz: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca, na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Seu número é 666. Bem, e aqui diz que temos que ter entendimento e sabedoria, porque é um nome, um número 666, o número de um homem. E aqui não fala, e aqui as pessoas começam a conjecturar: ah, é fulano, ah, foi Hitler porque ele fez não sei o que, tentou unificar a Europa e teve a guerra mundial, ah, é a figura do Papa tal porque fez isso. Não, amados. Esse número, a palavra de Deus diz que ela se refere a um sistema, ao sistema global, mundial que vivemos nos últimos dias. E aqui também fala que haveria duas bestas: a besta sairia do mar e a besta sairia da terra. E a palavra de Deus, Apocalipse, mostra claramente que não são pessoas, mas é um sistema político e um sistema religioso. Um sistema religioso que operou após a igreja primitiva e que implementou uma série de coisas que desviaram as pessoas da presença de Deus. Um sistema religioso que se diz cristão, mas que vive uma idolatria muito forte. E apoiado seria por um sistema político mundial muito forte, e que nós vivemos hoje, essa unificação de um sistema político global. Bem, passou onde você quer chegar. Eu quero chegar, amados, em que esses dias preditos pelo próprio Senhor Jesus, como pelos grandes profetas, anunciados por Paulo, anunciados por João, estão se cumprindo debaixo do nosso nariz. Pastor, você tem prova disso? Claro. Mateus capítulo 24, verso 32 a verso 33,
O próprio Jesus disse: aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Essa profecia entre os judeus, ela é muito comum e de fácil entendimento, porque quando fala sobre a figueira, sobre os ramos as suas folhas começam a brotar, se refere a Israel se tornando novamente uma nação, a restauração de Israel como nação. E Israel no ano 598 a.C. foi deportada para a Babilônia, foi levado cativo, e de lá veio o Império Medo-Persa, o Império Assírio, o Império Grego, o Império Romano, depois vieram os ingleses, e Israel nunca deixou de ser nação. Essa profecia se cumpriu 2546 anos após Israel ter sido levado cativo para a Babilônia. Mais de 2500 anos depois, no dia 14 de maio de 1948, quando Israel se torna nação. E Jesus já falou: olha, observem, porque quando essas coisas acontecerem, quando Israel se tornar uma nação, o tempo está próximo. E passou quase 2000 anos, quase 2000 anos depois que Jesus falou isso, 14 de maio de 1948, Israel se torna uma nação. E Jesus falou assim: ó, quando isso acontecer, vigiai e orai, porque o tempo se abrevia. E aí as coisas começariam a acontecer muito rápido. E é justamente após, amados, a Segunda Guerra Mundial, de 1940 até 1944, 45, e Israel se torna nação em 1948, 3 anos depois do término da Segunda Guerra Mundial, é que as coisas começam a acontecer de uma forma assustadora. A ciência começa a se multiplicar de uma forma extraordinária. A globalização, o sistema internacional, a internet, tudo explode justamente após Israel se tornar uma nação. Todas as coisas começam a acontecer muito rápido no nosso mundo. Nunca nós vimos uma tecnologia tão rápida como aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, Jesus já disse isso: olha, quando Israel se tornar nação, observem essa profecia, porque todas as coisas acontecerão muito rapidamente. Mateus capítulo 24, do verso 29 ao verso 30, Jesus também falou: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E todos verão o Filho do Homem nas nuvens vindo com poder e grande glória. No Evangelho sinótico de Marcos, essa mesma profecia dita de Jesus é relatada com maior detalhe. Observem, Marcos capítulo 13, verso 24 ao 27. Mas aqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos dos confins da terra até os confins do céu. Então, após esse dia de grande tribulação, é que Jesus virá e reunirá os seus eleitos dos 4 cantos da terra. Marcos, ele é mais específico e mais detalhista no Evangelho. E 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, os que estivermos vivos, após esse tempo de tribulação, seremos então arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amados, são 20 textos, não daria tempo de eu ler todos aqui. São 20 textos que falam sobre a volta de Jesus. Eu li os 20 textos, examinei os 20 textos. E existem algumas coisas que são comuns em todos eles. Vigiai, orai, porque os dias se abreviam. Jesus, ele é muito claro em dizer: olha, essas coisas vão acontecer, mas fiquem em paz.
Assim como eu guardei uma igreja no Egito, assim como eu guardei a minha igreja durante as perseguições da Inquisição, assim como eu estive presente com a minha igreja todos os dias, eu estarei presente com vocês até os últimos dias, até a consumação dos séculos. Não se preocupe com os últimos dias, porque eu estarei com vocês. Em todos os textos dos últimos dias, Jesus deixa isso muito claro. Pastor, mas se o reino de Deus está tão próximo assim, e o mundo caminha justamente por uma unificação, amados, observem o que está acontecendo. O mundo nunca esteve debaixo de uma mesma ordem mundial como está nos dias de hoje. Seja judeu, seja muçulmano, seja cristão, seja budista, todos debaixo de uma mesma ordem, obedecendo as mesmas leis sanitárias por causa de uma pandemia. O mundo está debaixo de uma mesma ordem. O mundo caminha para uma unificação religiosa global. Maio de 2020 estava marcado a reunião da Cúpula Global das Nações em Dubai, onde todos os grandes líderes religiosos se uniriam para unificar as religiões numa paz mundial. E aí um mês antes, no dia 15 de março, estoura a pandemia e Deus fala: calma, ainda não, ainda faltam algumas coisinhas para acontecer. Vocês estão querendo apressar a história quem escreve sou eu. E Deus fala: segura um pouquinho, vem a pandemia. E mostra claramente todas as coisas acontecendo. Olha o sistema de internet. E é necessário que o homem do pecado, se manifeste para dar solução ao problema, mas olha a bolsa de valores. Se estoura uma bolsa de valores lá em Xangai, você acaba com uma empresa aqui no Brasil. É uma loucura, especulação financeira. Precisa de uma pessoa para organizar isso. Internet, acessa todas as coisas, tudo, qualquer tipo de informação. Precisa de uma organização? Precisa. E vai ser a ONU? Não vai ser a ONU, porque a ONU não tem capacidade para isso não. Já provou que não tem. Mas havia um homem, um sistema mundial, que vai conseguir organizar essas coisas. E esses dias estão se cumprindo, debaixo do nosso nariz. É uma preparação para que o anticristo se manifeste, e ele já opera. João já dizia, mas ele já opera, o anticristo já opera entre nós. Não o homem do pecado, mas o sistema do anticristo, o sistema bestial. Porque desde que Jesus sobe aos céus, o anticristo começa a reinar sobre a terra, a implementar o seu sistema, a colocar a idolatria forte no coração, fazendo com que a tecnologia aumentasse, o amor esfriasse. Hoje nós vemos em muitos lugares do mundo uma igreja fria, uma igreja congelada, que não ora mais, que não vigia mais, e que às vezes nem espera tanto a volta de Jesus. Só que a profecia é muito clara. Jesus disse: olha para Israel, se tornou nação. Olha para os últimos dias, o que aconteceria. Uma mesma ordem mundial que vemos hoje. Hoje um sistema financeiro global está sendo implementado. Sim, nós vemos aí as criptomoedas, que é uma tendência mundial, e vai acontecer, vai, irmãos. Papel moeda vai deixar de existir? Vai deixar de existir. Claro que vai. Tem 4 ou 5 anos que eu nem vou no banco mais. Eu faço tudo pelo celular. Tudo. Ou é Pix, ou transferência, ou é QR Code, ou é código de barra, é tudo. 4 ou 5 anos que eu nem pego dinheiro mais no banco. E às vezes a gente para determinado sinal, as pessoas estão ali vendendo a bala, meus meninos falam: pai, ajuda eles, compra a bala. E eu vou olhar, não tem dinheiro, porque eu não ando mais com dinheiro. Porque tudo é digital. E a Bíblia diz que aquele que não tivesse no sistema não compraria nem venderia mais. Apocalipse capítulo 13. E é fato, porque se tudo é digital e você não está inserido no sistema, é só bloquear a sua conta. Como é que você vai transferir? Como é que você vai pagar? Como é que você vai comprar? Simples. Você não tem papel moeda guardado mais em casa, não existe mais. E estamos caminhando, amados, a passos largos para os últimos dias. Portanto, esses 20 textos dizem, de forma categórica: vigiai e orai, porque a minha volta se abrevia. Pastor, e o que devemos fazer então, se estamos tão próximos do fim dos dias? O que eu devo fazer? A palavra de Deus é clara: seja sóbrio, busque conhecimento da palavra de Deus, tema ao Senhor, ore e o adore. O que mais eu posso fazer, pastor? Nada. Adorar a Deus, ser grato, orar, vigiar, buscar o que Jesus falou assim: olha, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não se preocupe, amados, não tenha medo, porque os dias se abreviam, porque a igreja do Senhor será guardada em todos os momentos, como sempre foi ao longo de toda a história. E aqui, amados, nós conseguimos enxergar que desde a criação, desde a queda, desde as profecias, desde o cumprimento em Cristo, desde a sua ressurreição, desde as profecias dos últimos dias, tudo
está se cumprindo conforme o projeto de Deus. Portanto, vigiai e orai, porque Jesus em breve virá buscar a sua igreja. Amém? E em breve estaremos para sempre com o Senhor. E é isso que tem que alegrar o nosso coração, irmãos. Não a tristeza porque o mundo está acabando, não, mas a alegria porque estaremos para sempre com o Senhor em breve, muito em breve. Se coloque de pé. Eu quero